Já está gravando, tá? Meus caros, boa noite. Boa noite a todos. Começamos mais um evento da Academia Nacional de Direito Notarial Registral, um evento super especial que teremos 2 palestrantes, os coordenadores do Núcleo de Estudos de Notas e Protestos, Dr. Alexandre Carlai e a doutora Georgia, 2 advogados super especializados, Dr. Carlai em negócios imobiliários em geral, a doutora Georgia também, mas ela é mais focada nos leilões, um problema eterno de todo advogado, né? Então, de vez em quando cai lá para o Alexandre Carlai o problema do leilão. E a doutora Georgia dá o suporte para o doutor Carlai, aí o doutor Carlai dá o suporte para a doutora Georgia nas due diligence, ou seja, a Adnotar é uma grande família e a gente fica muito feliz de poder participar, de poder contribuir com vocês. Due diligence é um floreio, Ale? É uma necessidade, depois da Lei 13.097 de 2015, lá no artigo 54, que afastou a exigibilidade das escrituras públicas, terem como documento essencial para a validade da escritura as certidões de feitos ajuizados. Não preciso mais de certidão? Exime o tabelião de notas de orientar a exigência dessas certidões? Essas certidões, doutora Georgia, são necessárias? O sujeito vai comprar um imóvel em leilão, precisa fazer due diligence. Vou comprar um imóvel super bacana, super bem localizado, numa área maravilhosa, judicial, né? Com todas as formalidades do Poder Judiciário, a segurança do Poder Judiciário. Preciso realmente, ou eu só analiso o processo onde consta a penhora, independentemente de outras penhoras averbadas na matrícula. Então, são questões que vão palpitar. Essa palestra de hoje é só para colocar o docinho na boca dos senhores que vão assistir, né? Então, imediatamente eu passo a palavra à doutora Andréia para que ela faça as suas considerações também, porque ela que vai presidir essa palestra, que eu vou ter que me ausentar por um problema pessoal, mas eu vou ficar de ouvido, vou tentar no trânsito ouvir vocês, tá bom? Um beijo para vocês, beijo para todo mundo que vai participar. Boa palestra, doutora Andréia. A palavra é com Vossa Excelência. Obrigada, professor. Obrigada, doutora Georgia. Obrigada, doutor Alexandre. Eu vou ler rapidamente aqui o currículo de vocês, para que comece a ficar gravada também, para que quem for assistir aí no YouTube possam ter acesso, tá bom? Doutora Georgia Rossato, tá certo? Ou Rosato? É formada da UniFMU, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Salesiana, MBA em Direito Imobiliário pela Faculdade Legale, pós-graduada em Direito Empresarial, especialista em estrutura de negócios no segmento Distressed. Meu inglês está enferrujado. Membro da Comissão de Leilões Judiciais e extrajudicial da OAB Jabaquara e sócia fundadora da Adnotari, autora de diversos artigos jurídicos, mestranda em mediação e resolução de conflitos pela Ibero-Americana. E vou apresentar também o nosso querido Dr. Alexandre Carlai, advogado militante em direito imobiliário, especialista em direito público pela Escola Superior da Advocacia São Paulo, a ESA, especialista em direito imobiliário e em direito tributário pela Faculdade Legale, coordenador da Comissão de Notas e Protestos da Adnotari. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E a palavra é com vocês para falar hoje sobre due diligence imobiliário, necessidade ou capricho? Vamos lá, então, dando início ao bate-papo de hoje. Essa matéria é uma matéria bastante recorrente. Eu imagino que muitos dos advogados que estão
nos assistindo, que estão aqui no grupo, devem ter recebido vários e-mails, muitas vezes os clientes questionando sobre, olha, é necessário ou não realizar toda essa avaliação de risco imobiliário, considerando que houve uma alteração legislativa que diz que são eficazes as transmissões imobiliárias se porventura não existir nada gravando a matrícula com averbações ou registros de penhoras ou outro tipo de gravame. Eu entendo que, sem fazer o spoiler geral aí da nossa conversa, se é um capricho ou se é uma necessidade, eu entendo que há a necessidade de cautela com relação a se dar por entendido que não seria necessária a análise prévia do histórico que consta num registro imobiliário, numa matrícula ou numa transcrição, dependendo do caso. No dia a dia, o que nós percebemos? Que existem operações imobiliárias que, de uma maneira aparente, numa matrícula imobiliária, pode parecer algo muito tranquilo, uma aquisição de 1901, transferiu por herança em 1930, desde 1930 não houve nenhuma averbação ou registro, e aquelas pessoas estão vivas, vão fazer uma transmissão imobiliária. Algo aparentemente ok, só que a gente deixa de apurar possíveis, aí, os potenciais de risco de uma situação, de uma transmissão imobiliária ou de constituição de direito real. Passando de uma maneira sucinta sobre no que consiste a tal da due diligence, a due diligence nada mais é que uma auditoria jurídica, uma busca por informações que demonstrem um potencial de risco da propriedade ser, de alguma maneira, constrita. Então, essa auditoria apura-se um risco de operação, se há um potencial de se precisar executar uma evicção de direito ou uma situação de nulidade, de anulabilidade. E aqui eu vou passar de maneira bastante sucinta um slide com o esboço, o resumo de uma due diligence, no que nós teríamos que nos ater no momento de uma análise. E, confrontando essas situações que serão mencionadas, nós temos que sopesar o que está constando no artigo 54 da Lei 13.097 e os seus respectivos parágrafos que foram adicionados pela Lei 14.000, agora deixa eu só verificar o número... 14.382 de 2022. Isso mesmo. Então, foram incluídos alguns parágrafos na Lei 13.097, a 13.105, a 13.097, o artigo 54 e parágrafos, e com isso gerou-se esse burburinho que nós teremos provavelmente nos próximos anos, que nos ater sobre qual será a movimentação judicial em cima dessas novas estipulações. Então, passando aqui do diligência, nada mais é do que a diligência devida, auditoria, análise de risco. Superada a questão superada essa situação do conceito da due diligence, nós temos que nos ater ao fato de que vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Nós temos que estar atentos às situações da estrutura do negócio jurídico, seus elementos de validade, e aqui a gente exclui fatos naturais que não têm
os fatos naturais que não têm efeito patrimonial, e a gente pensa em fatos naturais que geram efeitos patrimoniais ordinários, extraordinários, nascimento, morte, extraordinário, os casos de força maior, caso fortuito. Fatos humanos, a gente entra na situação dos negócios jurídicos, atos jurídicos e fatos jurídicos. O que realmente importa no momento da análise de uma situação imobiliária são os negócios jurídicos, que são aqueles em que as partes visam uma produção de efeito certo. Diferente de um ato jurídico, que tem lá seu efeito automático, como sempre dado o exemplo da emancipação, que no momento em que há a intenção de gerar uma emancipação de um menor, feita a emancipação, o menor nem tem o que reclamar, porque o ato jurídico ele já tem um efeito automático, ou o ato-fato jurídico, cujos exemplos mais cotidianos são da ata notarial, que, feito um instrumento jurídico, você não sabe qual é o efeito que ele vai surtir no mundo jurídico. Então, passando aqui a questão dos elementos do negócio jurídico, eu já vou direto para a questão dos elementos de validade do artigo 104 do Código Civil. A gente tem agente capaz, o negócio lícito, com forma prescrita ou não defesa em lei. Então, olha só nos elementos de validade, que são elementos bastante simples de se verificar numa situação jurídica, numa venda e compra, numa permuta, na negociação imobiliária que estiver sendo objeto de análise do advogado, nós já temos aqui algumas situações que podem gerar uma anulabilidade no tocante à validade jurídica, ou mesmo uma nulidade. E quem não milita acaba não vendo onde que está a minúcia dessas situações de um agente ser capaz ou não, ou se o instrumento tem a forma correta, se aquilo deu ou não deu registro. E a gente vai chegar aqui em alguns exemplos mais à frente, que a gente já constatou na vida prática uma situação em que na matrícula constava que o imóvel foi vendido pela Geórgia e pela doutora Andréia em conjunto, mas por falha cartorial a Geórgia não assinou e aquilo gerou um registro, porque o cartório de notas gerou um traslado de escritura com uma falha notarial, constando que ela deu consentimento, mas ela não havia assinado, e aquilo foi para registro na matrícula, e no momento de uma due diligence, em que nós presumiríamos, pelos elementos constantes da matrícula, que são elementos extrínsecos, eles não entram na qualidade do título, que seria o chamado a análise intrínseca do instrumento, a gente não teria como saber que existia uma nulidade. Nulidade, na teoria geral do direito, a gente já aprende que as nulidades não se convalidam com o tempo. Logo, já respondendo em parte o questionamento de ser ou não a due diligence um capricho, a gente entende que não vem a ser um capricho, e sim uma cautela para se evitar a necessidade de futuras defesas da propriedade ou do terceiro de boa-fé. Indo em frente, a gente vem lá com as questões do consentimento do agente. A gente pode ter erro, dolo, coação, e para cada situação e vícios sociais, há um impacto no fato daquele requisito, elemento de validade ser um ato anulável ou um ato nulo. E o que muitas vezes a gente tem no dia a dia de análise documental imobiliária, não é nem tanto o erro da vontade, o erro, o dolo, a coação, que é algo que existe, porém
eu, na vida prática, vejo com poucas situações. Porém, uma situação muito constante é a situação da simulação, que é aqui com base no artigo previsto no Código Civil, e fraude a credores e fraude à execução são situações muito recorrentes. E como que fica isso? A fraude à execução, ela conforme o que está previsto no CPC, aí nos seus artigos 790 e 792, a fraude à execução ela acaba gerando a chamada ineficácia do negócio jurídico. E, por sua vez, a simulação gera nulidade do negócio jurídico. A fraude a credores, a anulabilidade do negócio jurídico. Olha só que interessante, nós temos 3 tipos de conceitos aqui que podem gerar algum tipo de constrição ao adquirente da propriedade imobiliária. Sabendo-se que uma situação muito comum, que é a da simulação, imagino que eu estou vendo que a bomba vai explodir. Eu faço uma separação fraudulenta para evitar que algum credor venha tentar me tirar do patrimônio algum tipo de bem imobiliário ou vários bens imobiliários. A simulação, por si só, já gera uma nulidade. Todos os negócios que forem feitos de transmissão da minha pessoa em intuito de simulação podem ser desfeitos. Como que a gente reage ao artigo 54 e ao parágrafo 2º do artigo 54 da Lei 14.097, frente a situações que podem vir a ser questionadas judicialmente, como atos nulos, ou a fraude a credores, que não gera uma ineficácia do negócio jurídico, mas que pode, se houver aí o chamado concílio fraudes, e o próprio STJ já entende que nem há a necessidade do concílio fraudes, mas sim do conhecimento de insolvência por parte do adquirente, de que o transmitente de uma propriedade possa estar em estado de insolvência, seria passível de se gerar uma anulação do negócio jurídico. Eu sei que o nosso tempo aqui é curto, ainda tenho que passar a fala à nossa querida doutora Georgia Rossato. Elementos de ineficácia. A gente já percebe que são itens que há de serem analisados durante a apuração da auditoria jurídica, mas não é nem o que entra em questão para a análise desse parágrafo 2º que é tão recente do artigo 54, já mencionado. Entrando nos itens de due diligence bastante corriqueiro, a gente vai ter que sempre verificar as situações que o cliente precisa para determinado tipo de aquisição imobiliária. Muitas vezes a aquisição imobiliária não é simplesmente para a aquisição da casa própria ou do apartamento que alguém quer adquirir. Existem outras N situações para incorporação imobiliária, loteamento. E para cada situação, independentemente da apuração do risco, das anulabilidades, da nulidade ou da possível ineficácia, a gente tem que verificar qual é a situação territorial do imóvel, se o imóvel é loteado, não é loteado, ele consiste num direito de laje. Para cada cada uma dessas modalidades, a gente tem que ter algum tipo de cuidado. Imagine aqui para um imóvel não loteado e que a qualificação objetiva seja carente. Há de se fazer muitas vezes levantamentos topográficos para apuração se aquela área fecha um perímetro certo e se a metragem que está sendo negociada é uma metragem que está dentro do que está sendo visto no imóvel, porque aí a gente entra naquelas questões da venda ad corpus, da venda ad mensuram, e para cada uma delas
há algum tipo de especificidade para apuração do preço, a sua localização. Há pouco tempo atrás, eu peguei um caso de um imóvel em área não loteada que a qualificação objetiva, tecnicamente, para se abrir uma matrícula, o perímetro tem que estar todo fechado. Então, a figura geométrica não pode estar aberta. E o cartório de registro de imóveis X fez a abertura da matrícula com uma falha na qualificação objetiva em que o perímetro do imóvel não fechava. Isso pode dar um problema? A pessoa vai querer incorporar? Tem como resolver? Qual é o prazo? Para cada situação dessa, dependendo do objetivo que a pessoa que está fazendo essa análise tem, aquilo pode ser relevante ou não ser relevante. E, sendo relevante, imagine que tempo é dinheiro e o seu cliente tem a intenção de fazer uma negociação imobiliária com incorporação e tudo mais, se ele não colocar na conta o período para regularização desse imóvel, talvez inviabilize as questões financeiras e patrimoniais, por exemplo, de uma incorporadora. Superando, a gente tem aí análise normalmente de certidão do imóvel, o título aquisitivo, como eu já mencionei um pouco antes, num dos exemplos de problema jurídico da aquisição imobiliária, seus elementos extrínsecos sobre qual é a forma, qual é a modalidade, se o instrumento é público, é particular, se os elementos intrínsecos, se o consentimento está presente, se a certidão de propriedade ela é fruto de uma transcrição, inscrição, quais são os direitos reais constituídos de garantia em determinado tipo de título, se já está no regime de matrícula, em que os elementos de qualificação objetiva e subjetiva estão concentrados num único documento. Dentre outras situações que não costumam estar dentro da matrícula, as restrições legais para saber se sobre um imóvel objeto de análise há uma desapropriação, um tombamento que impeça algum tipo de gozo por parte do proprietário do bem imobiliário, se há necessidade de concessão de direito de preferência. Por exemplo, em São Paulo, nós temos algumas faixas que não são objeto de desapropriação, porém são áreas de interesse da municipalidade e, em havendo o interesse da municipalidade, há que se ser concedido o direito de preferência à aquisição para a municipalidade, evitando a necessidade de uma desapropriação, e a prefeitura, se estiver com caixa e interesse real na aquisição, eles vão lá e não discutem em processo, eles vão e pagam o preço que é demonstrado em negociação. Sobre obrigações, propter rem, tributos, taxas tributárias, normalmente é feita a análise e sabendo-se que, se não tiver uma penhora de execução fiscal, se a dívida fiscal estiver constando do cadastro do contribuinte municipal, o adquirente vai herdar essa situação. Isso é algo relativamente simples de se apurar, porém, faz parte da due diligence imobiliária. Se o bem faz parte de condomínio edilício, se o condomínio edilício está sendo analisado também, se há potenciais de suporte de dívidas extraordinárias por parte dos condôminos, que nem sempre as pessoas analisam. E, por aí, vamos para um rol de itens documentais que são analisados na chamada due diligence. As dívidas extrajudiciais, para tentativa de apuração de potencial de fraude a credores, porque fraude a credores não há necessidade de existência de um processo judicial para que a pessoa seja tida como insolvente e ocorra o potencial de anulabilidade
da transmissão imobiliária, apuração de protesto, verificação junto a registro de títulos e documentos para apurar se há a existência de notificações em face da pessoa que está transferindo ou tentando transferir um direito real, as dívidas fiscais, verificação se há ou não dívida ativa em nome daquela pessoa, porque em havendo dívida ativa inscrita perante o contribuinte que pretende fazer a transmissão, o próprio artigo 185 do Código Tributário Nacional já diz que é presumidamente, já se presume fraudulenta a alienação de bens de pessoa que possua a inscrição em dívida ativa, sendo feita a ressalva no parágrafo de que a presunção só cai por terra se houver a demonstração de que o contribuinte é solvente. Então, o simples fato, não saiu uma certidão da Receita Federal, isso é um fator negativo ou não para uma transmissão imobiliária? Vai do caso a caso, de se verificar se a pessoa tem solvência ou a inscrição da dívida ativa, qual é o valor e qual é o patrimônio dessa pessoa envolvida. Os itens que foram excluídos de necessidade de constância como requisito da escritura pública. Antigamente era necessária a presença das certidões de feitos ajuizados. Qual era o foco na obtenção dessas certidões de feitos ajuizados? Para apuração de potencial de risco de fraude e execução. Então, que é um dos itens que poderiam gerar a chamada ineficácia do negócio jurídico, e é o que a atual lei, o artigo 54, seu parágrafo 2º, buscam mitigar em relação aos adquirentes e aos recebedores de direitos reais. Aqui eu vejo essa tentativa da lei em mitigar muitas vezes o direito em favor das instituições financeiras que geram os seus financiamentos bancários e que são as pessoas que obtêm a sua garantia imobiliária para fomentar os financiamentos imobiliários e a remuneração respectiva. Ações criminais, a verificação se há potencial de risco de eventual bloqueio de bens, e nós tivemos muitos escândalos no decorrer da história próxima, em que há a demonstração de pessoas que participaram de esquemas que foram objeto de investigações, lava-jato, vampiros e vários nomes de operações da Polícia Federal. E isso também é algo próximo de todos nós que estamos na militância do direito imobiliário, porque não existem só essas operações que são noticiadas na mídia, mas há outras menores e que acabam surtindo algum tipo de efeito nas negociações que são analisadas por cada um aqui dos advogados que nos assistem, que podem vir a ser questionados por objeto de bloqueio judicial e que não estão ainda averbadas na matrícula e que podem vir a ser questionadas frente ao artigo 54 e o seu parágrafo 2º. Falando em feitos ajuizados, a gente fala de maneira genérica, os feitos ajuizados estaduais, os federais, dos quais a gente tem a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, que compõe a Justiça Federal, os respectivos cadastros de débitos trabalhistas. Abrindo parênteses com relação aos débitos trabalhistas, a gente entende que é muito comum que o juízo trabalhista, e talvez a doutora Jorge até mencione sobre esse assunto, não considerem muitas vezes os dispositivos da lei civil com relação às não aplicações de ineficácia, anulabilidades e nulidades. O juiz trabalhista, muitas vezes, com foco
em princípios constitucionais ou princípios trabalhistas, geram ineficácias em algumas canetadas. Então, é um fator de insegurança jurídica que o analista de documentação imobiliária acaba sofrendo. As questões sobre as indisponibilidades que devem ser constatadas, o artigo 54, seu parágrafo 2º, acabam recepcionando essa parte, porque a indisponibilidade, tecnicamente, será, via de regra, reconhecida pelo ente que lavrará, pelo tabelionato de notas que lavrará a escritura e até mesmo pelo registrador imobiliário, porque hoje nós temos uma central de indisponibilidade que é compartilhada por meio digital. Então, nós temos as interdições, as judiciais, as indisponibilidades que podem ser fiscais e, por sua vez, terminando essa parte do due diligence genérica, as questões de participação societária para apuração se aquela pessoa, e agora aí entrando no artigo 54 da lei, na ressalva que a lei estipula, que ela fala que os atos serão tidos por eficazes, ressalvadas as situações previstas na lei de falência. Então, com base nisso, nós temos alguns cuidados a serem tomados, e aqui também deixo esse ponto a cargo da doutora Georgia, sobre as situações dos prazos de suspensão e de retorno de prazo, agora me fugiu a palavra, nossa, a retroação dos efeitos da falência ao seu termo legal, que muitas vezes tem aí uma linha temporal muito longa, que até mesmo podem superar os 10 anos da linha de corte das prescrições civis. Então, mencionamos aqui a questão dos requisitos da lavratura da escritura, que antigamente existia a previsão da necessidade da entrega da matrícula, as certidões fiscais e as certidões de feitos ajuizados. Hoje, a lei mitiga e exclui essa necessidade da apresentação das certidões de feitos ajuizados e, por sua vez, buscam gerar a chamada eficácia plena se não houver averbações ou registros de constrições para trás. Só que, fazendo uma breve verificação sobre a teoria geral do negócio jurídico e sobre os potenciais de nulidade e anulabilidade, nós temos aqui uma antinomia jurídica que será pacificada com o tempo, porque hoje nós estamos no momento de transição dessa situação de aplicação ou não de eficácia ou de ineficácia para potenciais de fraude à execução ou situações de anulabilidade. Aqui a gente discipula, arrola os artigos que são analisados de maneira principal nessas situações de fraude a credores, fraude à execução, redirecionamento de execução fiscal e as questões trabalhistas. Aqui, fechando, voltando. Por hora, seriam esses tópicos que eu teria a considerar e a ponderar sobre essas questões de capricho, da due diligence ou da necessidade. Eu ainda sou da corrente de que há a necessidade de uma apuração analítica no tocante às transmissões imobiliárias. Porém, só o futuro e as decisões reiteradas judiciais que acabarão por pacificar se essa lei, que não é uma lei específica, ela poderia ser tida por uma lei esparsa se ela acaba revogando de maneira total ou em parte o Código de Processo Civil, bem como as disciplinas do Código Civil. Em resumo, seriam essas as minhas ponderações. E
passo a palavra à nossa querida doutora Georgia. Olá, minha gente, tudo bem? Eu vou trazer vocês um pouco para o meu mundo, né? O Ale ele trouxe vocês para o mundo dele e eu vou trazer vocês um pouco para o meu mundo, meu dia a dia, né? Muita gente me pergunta, Georgia, você faz análise de risco? Cara, eu sou a favor daquele ditado. É melhor prevenir do que remediar, né? Não importa qual tipo de venda que você vai estar participando, seja no mercado convencional, seja numa aquisição e leilão, né? Por que eu falo isso? A análise de risco ela deve ser feita em ambos. Só que a ótica, a forma como eu vou fazer essa análise de risco, ela é diferente. Já, por que ela é diferente? Numa venda convencional, como a lei colocou, eu estou vendo se a pessoa tem condições ou não de realizar aquele ato e se isso vai refletir em alguma coisa. Ah, porque ela tem uma dívida ali, ela pode não vender, mas se ela tiver capacidade para arcar com aquele débito, ela pode continuar. E no leilão? Cara, quem deve para um, deve geral. Então, é normal eu ter diversas dívidas relacionadas àquele bem, né? Hoje mesmo, só para vocês entenderem um caso prático, leilão, um leilão que estava com 2 leiloeiros distintos, Sodré e Picelli. O mesmo imóvel, com valores diferentes. Foi necessário fazer análise de risco? Sim, para que eu soubesse que está tendo leilão nos dois leiloeiros, ou seja, em 2 demandas distintas. Porque pode acontecer isso. Então, a minha análise é para saber onde eu estou pisando, quais são os processos que eu vou ter que olhar e saber também o que de valores vai refletir para o meu cliente. Vocês percebem que a análise de risco é um pouquinho diferente de uma venda convencional? Então, eu vou ficar preocupada em tirar uma CND? Claro que não, eu não estou preocupada se vai ter certidão negativa, até porque eu tenho certeza que não vai sair. Né? Se sair, cara, é aquele leilão mamão com açúcar que a gente fala, não é sempre que ter, né? Mas na sua grande maioria eu não consigo essa certidão negativa. Então, eu vou levantar os débitos tributários? Vou, para eu saber quanto que isso vai refletir no produto da arrematação. Ah, Georgia, mas no edital consta o artigo 130 do CTN. Pô, então o meu cliente não precisa se preocupar com isso. Ok, vai ser subrogado. Mas tem débito condomínio? Tem. Se eu vou pagar IPTU, e aí o condomínio, como que vai ficar? Então é importante eu saber, né, quanto que esse valor vai ser subrogado. Eu vou levantar débito condominial? Vou. Eu vou atrás de certidão negativa? Volto a dizer, não. Eu vou ligar na administradora e vou verificar quais são os débitos. O condomínio em si, vou verificar se tem ações contra aquele condomínio. Para que isso? Para eu saber se meu cliente arrematando esse imóvel vai refletir lá na frente numa futura divisão. Eu vou verificar se tem ações trabalhistas. Por que eu preciso saber? Ainda que pese que o edital não conste. Preciso saber se aquele valor, se no momento que houve arrematação, houve homologação, vai cair alguma penhora ali, vai pedir alguma reserva. E aí, como que vai ficar? Então, a análise de risco, ela é justamente para isso. Para eu saber aonde eu estou pisando, aonde eu vou ter que me manifestar e o que eu vou ter que encarar lá na frente. Vocês percebem que não é capricho, é necessidade, né? Embora seja uma análise diferente, mas ela é necessária. Por exemplo, vamos pensar, como a Lecom colocou hoje, numa aquisição de leilão de falência, né? Que é um dos produtos que eu, Georgia, é um dos produtos que eu mais gosto de trabalhar. Eu participei de um leilão no qual o bem estava arrecadado e agora veio o Ministério Público na falência pedindo o cancelamento de todos os atos sobre a alegação que ele não tinha sido intimado. E dentro da lei de falência é obrigatório o Ministério Público e as fazendas, né? Eles são obrigados para participar daquele ato de expropriatório. Muito bem. Quando o Ministério colocou isso, eu falei, acabou com o meu leilão, né? Muito embora, assim, o meu cliente, ele entrou nessa relação devido a uma cessão. Porque quem arrematou o imóvel não pagou, não tinha condições de seguir e fez a cessão para o meu cliente. Maravilha. Quando eu fui participar do leilão, eu não fiz análise de risco. Jorge, você faz análise de risco numa falência? Faço. Aonde estava essa intimação? No processo principal. Aonde ocorreu o leilão? No incidente da despersonalização da pessoa jurídica. Mas ele tomou ciência do leilão no processo principal? Tomou.
Então, obviamente, fiz uma manifestação juntando tudo isso. Então, vocês percebem que a gente não faz uma análise pós-leilão? Eu faço uma análise antes. Eu não compro sem fazer uma análise antecessora, sem verificar se os atos obrigacionais foram cumpridos. Percebe que até numa lei de falência, um leilão pode cair por ausência de uma análise de risco? Porque, em tese, quem deve fazer a intimação do Ministério Público e das Fazendas é o próprio magistrado, né? O próprio cartório. Se ele não faz, cai tudo. Então, minha gente, ao meu ver, tá? Análise de risco não é só para o mercado convencional, é para o mundo de distressed também. Essa modificação da legislação que está todo mundo conversando agora, se você me perguntar, isso vai impactar a sua vida no seu ramo? Não. Por quê? Eu sou obrigada a tirar certidão quando eu vou comprar um imóvel em leilão? Não, eu já não tirava antes, mas eu fazia análise de risco antecessora para saber onde eu estava pisando. Mas é um ato obrigacional para eu mostrar em qualquer lugar? Não. Então, essa modificação da legislação que está vindo, muito embora com complementação que o doutor Alexandre colocou, ao meu ver, ele está tentando, como posso falar, mitigar os riscos para quem está comprando, né? Para mostrar uma segurança que não vai existir. Porque eu quero saber como que o advogado depois vai sair numa situação dessa. Então, como a doutora Andréia e a doutora Andréia nós estávamos falando antes de iniciar o nosso bate-papo, é mais para fazer uma defesa, né? Porque como você vai falar para o seu cliente, a lei fala isso, por isso que eu não fiz. Peraí, você só faz o que está na lei? Você não é advogado? Você não está ali para me dar uma segurança maior? Não é para isso que eu estou te pagando? Eu não estou te pagando para você me trazer uma segurança para que eu não tenha problema lá na frente? Então, será que nós, como advogados, vamos seguir estritamente o que está nessa legislação? Ou nós vamos continuar fazendo as análises de risco para dar uma segurança tanto para nós, né? Porque eu acho que é importante nós, como advogados, sabermos como que está sendo feita toda essa transação. Ou eu simplesmente vou cumprir o que está na legislação, nada mais, nada menos. Fica a pergunta para vocês. Ao meu ver, volto a dizer, se eu tiver numa venda convencional, eu vou ignorar isso e eu vou puxar as certidões todas. Eu vou querer saber toda a situação do camarada antes de eu autorizar um cliente meu fazer a compra ou antes mesmo que eu faça a compra. Por que não, né? Muito embora eu goste mais de comprar em leilão, com todo respeito, eu acho mais gostosinho, os valores são mais saudáveis, né? Então, mas pode ser que eu compre. Se eu comprar, é obviamente que eu vou fazer essa análise, né? Então, a análise de risco, seja no mercado convencional, seja no leilão, minha gente, façam. Façam, porque, ao meu ver, volto, eu não sou dona da razão, né? Mas eu estou falando como eu trabalho e eu faria. Então, se eu estiver falando do leilão, eu vou fazer análise processual, eu vou olhar todos os gravames que estão ligados na matrícula, vou verificar quais são as ações que aquele executado possui, o que pode refletir, o que não pode, se as intimações foram feitas, se elas não foram feitas, quais são os débitos ligados a essa demanda, qual o débito em relação, se tiver do condomínio, o que pode trazer, vou verificar as ações trabalhistas, vou puxar uma certidão para saber, fazer pesquisa de bem, se vai ser o único bem, se é bem de família ou não, se pode vir uma impugnação relacionada a isso. Se tiver usufruto no imóvel, está indo só a nua propriedade, vou fazer pesquisa para saber se o usufrutuário está falecido ou não. Ou seja, vou fazer todas as análises de fato antes de ir lá na plataforma do leiloeiro e clicar, tá? É isso, gente, que eu queria trazer um pouco para vocês. Eu sei que tem um monte de detalhes que a gente pode falar sobre o leilão, mas eu acho que não é só sobre o leilão que vocês estavam querendo ouvir, vocês estavam querendo ouvir um pouquinho mais do Ale. Eu só entrei aqui para dar aquela mexidinha na palestra, né? Mas aí eu deixo aberto aí para pergunta. Se o Ale quiser completar com alguma coisa em relação ao que eu disse, fica à vontade. É isso. Muito obrigada. Doutora Andréia, levantou a mão. Boa noite. Bom, agradecer pelas explicações aí do doutor Alexandre, pelo complemento aí da doutora Jorge, que traz essa questão de leilão. Como a gente sabe, tem alguns advogados, que estou vendo o doutor Paulo, que também trabalha, né, nessa área, né? E assim, a gente sempre tem várias dúvidas. Eu, como não trabalho tanto com leilão, então quando a gente tem alguma coisa, a gente
passa para os colegas que são mais da área, eu fico sempre com dúvida nessa diligência do condomínio, principalmente quando é imóvel de leilão. Porque a gente sabe que quando consta no edital aquela questão do IPTU, eu acho que isso está muito mais tranquilo com relação a esses débitos. Mas com relação ao débito de condomínio, eu até vi que a doutora Jorge falou que é interessante ligar e saber se existe alguma ação, alguma coisa, né? Mesmo que isso não conste no edital, é isso daí? É assim, o edital, ele é uma base, né? Eu falo que assim, o edital ele deve ser lido para eu ter uma noção do que está acontecendo. Mas eu vou acreditar só o que está no edital? Não. Então, eu vou fazer os levantamentos dos débitos condominiais? Vou fazer contato com a administradora, vou verificar, às vezes, que até pode ter uma ação de condomínio atrelada, né, em andamento, por que não? Vou verificar essa ação de condomínio. E no edital, se ele for omisso, aí tem vários entendimentos jurisprudenciais, né? Eu sigo o Código Civil, que é o 1345 do Código Civil. Se não está a informação dos débitos condominiais, de quem vai ser a responsabilidade, eu passo para o meu cliente, que vai ser dele. Eu vou discutir no processo? Claro que vou. Eu estou ali para, né? Sou brasileira, vou até o final. Mas eu prefiro deixar essa informação para o meu cliente do que amanhã eu ter um susto e falar: olha, amigão, eu falei para você que não era e agora você vai ter que pagar. Agora, se eu tiver um 908, né? O 908 do CPC, ele fala em relação aos débitos próprio terreno, tanto de condomínio como de IPTU. Então, se tiver ali, vai me dar uma segurança maior. Aquilo não está ligado a perdão da dívida. Né? Tem muito condomínio que fala assim: eu não quero pôr 908, eu não concordo porque eu estou dando perdão da dívida. Não, querido, você não está dando perdão. Você está falando que o arrematante não vai ter que arcar. Muito embora seu condomínio quiser continuar com uma ação depois. Só que aí vira ordem, ela vira débito pessoal e deixa de ser débito próprio terreno, e o condomínio pode continuar a execução, tá? Então, ele deve fazer a pesquisa? Deve. Deve colocar para o arrematante o pior cenário? Deve. Mas, como nós sabemos, nós vamos continuar discutindo, porque tem jurisprudência, tem entendimento já bastante propício para um lado, mas eu prefiro colocar dessa forma. Agora, se tiver um 908, eu fico feliz e dou beijo, saudação e vamos para cima. Acho que o doutor Paulo quer completar alguma coisa. Eu só queria perguntar, você falou, para ter esse 908, aí, porque o doutor Paulo deve falar também do leilão, mas para ter a anuência do condomínio, então, né? Para que Na verdade, não é anuência. É uma decisão do juiz, não. Na verdade, não é uma anuência, né? Na verdade, é o próprio magistrado que vai deliberar sobre. Existe leiloeiros que entram com uma manifestação antes da confecção do edital e questiona o magistrado. Existem outros leiloeiros que, por si só, se colocam no próprio edital dele. Aí eu te falo, edital homologado, cientificado, e aí? Vai dar preclusão? Nós conversamos bastante sobre isso no curso, né? Sim, então é exatamente isso. Se houve edital, ele foi homologado, segue aquelas regras. Doutor Paulo, meu colega de profissão de leilão, diga lá, meu querido. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com as colegas, com o colega. Eu acho assim a due diligência ela tão necessária, mas tão necessária, como já disse o nosso meritíssimo aí, Josué, a arrematação não é para iniciante, não é para pessoa despreparada. Eu já lido com arrematação antes da alteração do Código de Processo Civil. Então, eu já peguei casos que eu tive que, às vezes, desistir e, às vezes, até favorecer o cliente, porque na época era que você apresentava seu cálculo de condomínio e, na época, estava até na mudança de alteração da multa, de 20% para 2%. E, às vezes, eu conseguia uma vantagem porque o colega tinha colocado lá a multa de 20% e eu já tinha avisado meu cliente: olha, você vai arrematar por tanto, mas você vai ter que pagar essa diferença, porque vai ter um acréscimo aqui do condomínio, vai faltar pagar essa conta de condomínio. Só que depois eu ia consultar os autos e falei: peraí, o juiz disse que você tinha que calcular aqui só até o trânsito em julgado, e a multa já mudou, não é mais 20%, agora é 2%. Olha que delícia. Eu conseguia favorecer meu cliente desse lado, né? E hoje os editais são absurdamente assim, você pega cada um. Eu estou com um edital da cidade eu estou com arrematação em Presidente Prudente, o auto de arrematação já teve que ser alterado 7 vezes. 7 vezes. Uma hora ele erra o apartamento, outra hora ele erra o bloco,
outra hora ele erra o nome do arrematante, ele fala assim, mas doutor, você está sendo muito exagerado nas suas... Meu amigo, isso aqui vai bater no cartório, o cartório vai mandar de volta para mim. O que eu tenho essas alterações? Uma hora está um nome, outra hora está outro nome. É um absurdo. Doutor Então, Paulo, a eu tua peguei inteligência, uma... gente, para gente que é advogado, a gente tem que varrer assim, muito, muito. E pode haver alterações. Às vezes a gente acha que até a arrematação a gente conseguiu ver tudo. Não. Cada arrematação é um colega diferente, é um possuidor diferente, é um imóvel diferente. Todas as arrematações são diferentes. Então, às vezes, você tem que até mudar a sua postura lá na frente, ou até mesmo desistir da arrematação. Eu tive casos que eu tive que desistir. Essa já tem um tempo atrás, mas foi por conta disso, que o colega colocou o valor do débito que ia superar a expectativa do meu cliente. Eu falei, olha, você volta com isso era antes da reforma, porque agora, depois da reforma, todos os que forem vencendo já entram automaticamente e não precisava. Antes não, se você não desse a decisão do juiz, se você não apelasse ali, ou você não agravasse, você não embargasse, ficasse ali, você tinha que cumprir aquela sentença, você não podia querer inovar depois, ainda mais depois do edital e depois da sua arrematação. Então, a due diligência, gente, é estritamente necessária, antes e depois. Antes é um cuidado, é uma análise de risco, e depois é um acompanhamento, vamos colocar aí como compliance, né? Eu acho que é mais um acompanhamento disso. Hoje mesmo eu peguei uma carta de arrematação baseada no código anterior de processo civil, olha que coisa linda. Tá. Então, assim, gente, tem que ter esse cuidado? Tem, início e final. Eu, Georgia, não compro nada no escuro. Eu prefiro falar com o meu cliente, não vou participar. E eu sou extremamente honesta. Porque, assim, eu odeio perder. Estou sendo bem mais honesta ainda. Eu não sei vocês como são, mas eu tenho um problema sério com perder, né? Não gosto. Então, para eu não chegar nesse ponto, eu prefiro declinar antes. Falar, não vamos não. E o problema não é só perder. Ninguém está arrematando, quando a pessoa está arrematando, ela está comprando um imóvel no mínimo por mais de 200 mil reais. Como é que você vai colocar em risco um cliente que está comprando imóvel por mais de 200 mil reais? Vai pagar leiloeiro, vai te pagar? Como é que você pode brincar com uma situação dessa? Você perde seu tempo, o seu nome, o dinheiro do seu cliente, quer dizer, é um conjunto. E principalmente a sua credibilidade. É um conjunto. Então, eu prefiro falar, queridão, não vamos participar, vamos né? Mas a gente. Parabéns, viu, pela apresentação. Muito legal, muito boa. Obrigada, agradeço. Obrigada pela colaboração também, é sempre bem-vindo. Legal, obrigado. Diga lá mais alguém, gente, que queira pontuar algo ou contar alguma coisa diferente que aconteceu. O microfone está aberto. Né, doutora Alexandra? Vejamos aí as solicitações. Georgia, comentando sobre a parte de falências, que é aquela questão sempre recorrente sobre a retroação dos efeitos e tudo mais. Questão de 2 semanas, peguei aqui uma documentação que havia a transmissão de um imóvel por sucessão hereditária, tinham lá os 5 filhos, e um dos filhos era uma pessoa que renunciou à herança. Nós falamos sobre isso. Então, renunciou à herança em momento em que não existia falência. Porém, fazendo a análise documental da falência, imagina pegar aqueles processos de 14 mil folhas para achar a papelada ali no meio. A gente chegou na informação, eu vou chutar aqui uma data que eu não lembro certinho, mas a renúncia do direito hereditário foi em 2012 e em 2006 foi a data do termo legal, os 90 dias. Marco. Os 90 dias do primeiro protesto. Porque retroage. Retroage. E durante o momento da falência, existiu agora em 2021 a propositura da ação de responsabilidade por
crime falimentar. Uhum. Então, quer dizer, durante todo esse período, a situação suspensa, a escritura de aquisição dos herdeiros até hoje não foi levada a registro. É óbvio que não, né? Você acha que ele vai levar? Não, mas aí que está. Vai noticiar nada, não. Mas aí que está. Aí tem a questão. Não vai noticiar, porém, o imóvel não entrará na titularidade do indivíduo que faz parte da falência e que é um dos administradores que estão sendo processados como crime falimentar e responsabilidade do sócio. E essa responsabilidade não se restringe ao capital social da empresa, passando a ser de uma maneira ilimitada. É isso aí. Olha só, aí a pessoa fala, mas não está na matrícula porque registraram a escritura de inventário e só está no nome do 1, 2, 3, 4. O quinto está fora. E, olha, quando que vai começar a contar algum prazo de prescrição para nulidade desse ato? É o que eu te falei por telefone e eu volto a dizer. Ao meu ver, isso é uma fraude daquelas gostosinha de bater. É comum, é uma fraude muito comum. Exatamente. E como retroage, você consegue hoje trazer esse bem, porque ele não pode renunciar em prejuízo dos demais credores. Né? Quando a gente fala de falência, a gente não está falando do direito individual, nós estamos falando do direito da coletividade. Né? Tem diversos credores ali. E não tem só o credor trabalhista, tem o fisco, tem o hipotecário, tem a garantia real, tem todos, minha gente. Cadê esses credores? Eu vou deixar eles de lado em prol que o camarada ali está renunciando o direito de herança? Mas, Jorge, tem o artigo 54, seu parágrafo 2º, e o banco confere financiamento no nome do vendedor 1, 2, 3, 4. O quinto nem existe. Exatamente. Tem problema? Aí a pessoa vai lá, faz o financiamento e depois vem... E depois a gente vai lá, cancela tudo e arrecada o bem. Olha que coisa linda. Pois é. Mas é isso, porque então, aí eu volto a te dizer. Isso é um capricho ou uma necessidade? Mas aí que eu tô te falando, o advogado ele não é pago para fazer só o que está estritamente na lei. Não é isso? Nós temos que agir de uma forma diferente para dar uma segurança para o nosso cliente do que está acontecendo. Eu não posso simplesmente autorizar alguma coisa sem eu ter as cautelas de praxe. E a minha responsabilidade, onde fica? Eu vou me pautar nisso aqui também? Como que fica a responsabilidade do advogado, né? O cliente, na hora que a bucha chegar, não terá dó de bater. Claro que não. Vai bater em tudo que é lado. E o advogado é o primeiro a apanhar, certamente. Diga lá, doutora Andréia. Só para complementar, que até o que o doutor Alexandre está falando, na última reunião que nós tivemos lá do Núcleo de Registro de Imóveis, nós falamos em caso semelhante a esse, mas não foi a renúncia do herdeiro. O que o herdeiro faz? Ele pode ceder os direitos hereditários também. Sim. E quando tem a cessão de direitos hereditários, também, quando vai no registro de imóveis, não aparece ele. Então, também é um caso muito comum, né, para poder fraudar, e é importante também o advogado que está assessorando verificar como é que ocorreu verificar a partilha, não só o registro, né? Exato. Então, muitas vezes ele não tem a cautela de pegar o título que deu origem àquele registro. Fala, já está aqui, está em nome de fulano, ciclano, e segue em frente. E não vê que ali teve um que cedeu e que muitas vezes estava com problema. Exatamente. No caso da análise dos elementos intrínsecos, também não só no caso do direito hereditário, mas é muito comum também, Georgia compromissa a venda para Alexandre e eu faço a cessão do direito do compromisso para a Andréia. A Andréia faz a escritura, Georgia transfere, exato, historiando que foi passado para mim, de mim para ti, e na matrícula só constará, Georgia vendeu para a Andréia. Se a pessoa não vai para o título que gerou esse nexo de causalidade da transmissão, não há como saber se o Alexandre estava ou não em situação de fraude à execução ou fraude a credores no momento da transmissão do direito
possessório nos direitos contratuais, porque aí a gente está na esfera da transmissão de direito pessoal e não direito real, que muitas vezes as pessoas não registram o título, e no caso o compromisso de compra e venda, na matrícula. Eu peguei até um caso agora recente, que tem um cliente meu querendo comprar uma área industrial. Quando eu fui fazer o levantamento de toda a análise de risco, um deles está todo empipocado. Você vai comprar o imóvel assim? Vou. Como? Eu vou comprar a parte de todos os outros que podem. E depois o que eu faço? Eu vou entrar com uma ação de extinção de propriedade e eu mando bem para leilão e compro em leilão bem a parte dele. Olha que coisa linda. Nossa, interessante, né? Não é isso? Então, o leilão também vem para ajudar uma compra no mercado convencional. Estou com um caso semelhante, Jorge. Olha aí, ó. Já dei a dica de ouro, hein? Já valeu? Imagina aí, os 5 irmãos. Não, os 4 irmãos. Um deles tem uma dívida já objeto de penhora e tudo mais, e o pai idoso, digamos assim, que seria um dos condôminos, precisa vender o imóvel, não consegue, e a filha que tem o bem penhorado alega o bem de família, só que não tem o interesse de comprar a parte do pai e dos irmãos. Olha que coisa linda. Que eu já te dei a saída. Já está sendo estruturada. Eu acho que dá para fazer. As pessoas elas acham que o leilão está muito longe do mercado convencional e não está. Ela é uma ferramenta que pode ser utilizada sim, em complementação de uma aquisição que no mercado convencional eu não poderia comprar, porque a análise de risco não passaria, né? Então é só uma dica aí, quem sabe dá para vocês pensarem para colocar em prática em alguma coisa. Dica preciosa essa, né? Espero ter ajudado. Você sabe que eu tenho um caso, agora que você falava isso daí, que eu estou no escritório em que meu cliente tem 13 14avos do bem e ele não tem um 14avos, porque na época, por algum motivo, um dos herdeiros lá, porque era 7 14avos da viúva, um 14avo dos herdeiros, tá? Mais de 20 anos atrás. Um dos herdeiros não quis vender. E ele falou, ok, vou comprar 13 14avos, mas né, tomou posse, tá lá até hoje. E aí nós vamos ter que entrar com uma uso capião de um 14avos. E para ser, porque uso capião de parte ideal, né? Para poder regularizar esse bem. Também tem. Pode ter uma saída também, Não tem outra saída, não tem como localizar. Tem a extinção. Tem extinção. Aí tem que se fazer o cálculo de quanto que de valores. Um 14avos para pedir uma extinção e vocês pagarem só o 1 14avos. 50% ainda, olha que gostosinho. 50%, olha só. No segundo leilão, porque tem a preferência. Então, olha! É a questão de verificar quais são as custas e o tempo da usucapião e as custas e o custo da aquisição do 1 14avos com potencial de adquirir por 50%. E se a pessoa estiver em Lins, lugar incerto e não sabido, aí fica a questão... Fica mais gostosinho ainda. Tranquilo. É interessante, né? Eu pensaria, se fosse eu, Geórgia, eu já ia pro leilão. Tá vendo? Eu faço por isso que é interessante muito de cada profissional. Eu trabalho muito com uso capião. Eu já penso em uso capião. Eu falo com um colega que trabalha em REURB. Ela já quer fazer REURB de qualquer coisa que ela acha né? Ela fala, não, tudo cabe REURB. Quem trabalha com leilão acaba também... Por isso que nós se complementamos, né? Isso é o gostoso da academia, porque um complementa o outro, um pode auxiliar o outro e acaba trazendo ideias para que a gente possa utilizar no mercado. Quantas coisas eu pego aqui de outros colegas que eu falo, poxa, não tinha pensado nisso. Esse é o gostoso da Adnotare. Não é isso? A gente poder pensar, né? As pessoas aqui podem pensar diferente, têm o direito de vir aqui, de dar sua opinião. E é super salutar, tudo bem, maravilhoso. Que bom que pensam diferente, porque se todo mundo pensasse igual, ia ser chato pra caramba, né? Não, que é bom que a gente sai realmente da casinha, né? Exato. O que vocês trazem, vão trazendo outros assuntos que vão somando aos nossos e assim segue, é isso aí. Maravilha. Verdade. Soma de conhecimento. É isso.
Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Alguém queira colocar alguma história, algum ponto de vista? Se não... Eu estou aqui acompanhando o chat também do YouTube. Também o pessoal está parabenizando. O chat aqui também do pessoal que está aqui pelo Teams também. Parabenizando pelo conteúdo. Dr. Everton, doutora Ana Paula. Dr. Pedro Souza ele quer um checklist. Olha que coisa. Checklist do quê? Do mercado convencional ou do leilão? Não, ele acha que ele quer um checklist da due diligence, né? Ah, Pedro, pode deixar que eu te passo no teu zap, Pedro. Por sinal, Manda no grupo. abraço, Pedro. Faz tempo que nós não nos vemos, mas já fica aqui meu fraterno abraço para você e para todos que estão nos acompanhando, é claro. Doutor Pedro vai estar no nosso seminário agora dia 19, doutor Paulo. Então, vamos nos encontrar ali no próximo dia 19 de novembro, no nosso seminário de direito notarial e registral. Com certeza. Será um Aí prazer. já entrega para ele ali o checklist. Não, já vou passar no WhatsApp dele. Bom, é isso, né, Jorge? Tem mais alguma coisa? Senão, vou fazer as considerações finais. Belezinha, faremos as considerações finais. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram perguntar, eu estou à inteira disposição, eu e o doutor Alexandre. Fiquem à vontade. Adoro palpitar, então podem me chamar. E eu faço o convite a todos para participarem da Adnotari e especialmente na comissão de notas e protestos. Nós temos reuniões periódicas todas as últimas quintas-feiras dos meses, com exceção de dezembro e janeiro, que a gente tem o nosso recesso, mas todos estão convidados, os temas são temas super atuais, relevantes no mundo das notas e dos protestos. É dia 24, né? A nossa próxima reunião é dia 24. Deixa eu pegar aqui, dia 24 de novembro, correto. Vai ser sobre escritura pública com o doutor Arthur, hein? Vai ser super bacana. O doutor Arthur Del Guercio? Ele mesmo. Vai dar a segunda parte, vai ser bem legal. Então, agradeço a todos, agradeço a Jorge, a você, André, ao nosso presidente, Kiko Naga, e fico à disposição para eventuais dúvidas, não só nesse momento, os nossos contatos estão aí dentro da Adnotari. Mais uma vez, agradeço muito pelo convite e pela confiança. Eu também agradeço, viu, gente? Vou usar as palavras do Dr. Alexandre para ser educadinho igual a ele. Eu agradeço bastante, obrigada. Fico muito feliz de falar sobre leilão e trazer esse mundo para vocês, porque eu quero muita gente participando dessa vida. Agradeço de verdade, de coração, para quem está aqui presente escutando a gente. E quem precisar depois de qualquer coisa, volta a dizer, doutor, estamos à inteira disposição. O doutor Paulo levantou a mão, né, doutor Paulo? Ou não? Não? Então tá bom. Não abaixou a mão. Então tá bom. Doutora, muito obrigada, viu, doutora Andréia, por todo o carinho que você tem conosco. Bom, eu também mais uma vez agradecer vocês e todos que estão aqui presentes, mais uma vez, pela dedicação de vocês ali também no grupo de notas, que a gente vem cada vez crescendo mais a participação, até porque é muito interessante as nossas reuniões de núcleo, porque é onde a gente está mais próximo dos associados, onde a gente discute de forma acadêmica, né? Porque eu acho que a ideia da Adnotária é justamente essa. Nós temos, claro, a parte prática nossa, mas o nosso presidente sempre nos leva a pensar na parte acadêmica, quer dizer, por que isso, né? Então, eu acho isso muito interessante. Então, reitero o convite para quem quiser se associar a Adnotário. Nós temos vários núcleos. Eu sou coordenadora também do núcleo de registro de imóveis, então fica aqui o convite. Nossas reuniões são, normalmente é segunda, sexta-feira do mês, mas agora passou para última sexta-feira do mês, mas sempre a gente também traz aí as reuniões, porque todo mundo tem bastante compromisso, né? Mas a gente tem um compromisso com a Adnotário. E também reiterar aqui o convite para o nosso primeiro seminário de Direito Notarial e Registral, dia 19, ainda temos poucas vagas, até a gente conversou um pouquinho nos bastidores agora, a gente fechou ali um auditório, e a gente conseguiu praticamente lotar ali. Então, tem ali algumas vagas, para quem quiser interesse, ainda tem o segundo lote. E na próxima semana teremos aqui a doutora Fabiana Lopes, que vai falar também sobre loteamento.
Então é isso. Te agradece a participação e até a próxima quinta-feira. Até, gente. Boa Até noite. mais. Obrigada, doutora Lê. Jorge, um grande abraço, beijão. Beijo, tchau, tchau, gente. Tchau.